Eu não sei se era porque em 2016 eu tinha 10 anos, mas eu lembro de ter sido o melhor ano da minha vida. Todos os youtubers pareciam viver em harmonia, com um monte de vídeo de collab. As músicas eram simplesmente as melhores do mundo. E parecia que todos os vídeos do YouTube eram super legais e tinha um monte de coisa pra assistir no cinema. Sorry, do Justin Bieber, Desafio da Garrafa, Despacito, Fidget Spinner. Então nesse vídeo eu vou falar sobre as coisas que eu me lembro de 2016 e porque foi um ano tão marcante pra mim, mesmo eu sendo uma criança. Primeiro de tudo, eu quero agradecer todo o apoio do primeiro vídeo aqui do canal, que foi o último que eu postei. Eu genuinamente nunca criei conteúdo pro YouTube antes, então pra mim é algo bem diferente e até um pouco difícil. Eu já crio conteúdo pras outras redes sociais, mas eu não vou mentir que o YouTube é bem diferente, eu sinto muita vergonha mesmo. Mas eu espero que com o tempo isso passe e eu possa criar vídeos cada vez melhores pra vocês. Por favor, relevem a edição, porque eu não sei editar vídeos muito bem. Sorry. Como eu falei, em 2016 eu tinha 10 anos, mas eu lembro da maioria das coisas como se tivessem acontecido ano passado. Eu acho que de início nós podemos falar sobre as mídias de 2016. Eu era criança, eu era bem nerd, eu não sei se vai fazer sentido, mas eu era uma criança que genuinamente gostava de estudar. Então eu não era nerd, tipo nerd geek, eu era nerd mesmo, eu gostava de estudar e afins. Mas a Giovanna Baby sempre foi time DC. Nossa, Giovanna, mas você tinha 10 anos, como você poderia escolher entre DC e Marvel? Gente, eu não sei, eu simplesmente gostava muito mais da DC, eu gostava muito mais da ideia de ter um morcegão encapado salvando a cidade do que um Homem-Aranha. Mas como eu falei, eu não gostava de quadrinho, então tudo que eu acompanhava era mídia de filme. Nem os desenhos eu não assistia, porque eu não gostava muito de desenho de menino. Enfim, mas em 2016 lançou Esquadrão Suicida e Guerra Civil. E meu Deus, no quinto ano C, não se falava de outra coisa. Primeiramente, foi o primeiro bait que eu caí na vida, porque o trailer de Esquadrão Suicida parecia ser o filme mais maneiro do universo, e o filme era horrível. Pelo menos nós tivemos a atriz da Arlequina, que era uma big querida, e até hoje ela é muito diva. E do Guerra Civil eu não tenho muito o que opinar, porque eu nunca assisti, quando eu era criança eu não dava a mínima. Mas eu lembro que todos os meus amigos gostavam muito do Capitão América, todo mundo era do time do Capitão América, só que eu não entendia nada, né, porque eu não gostava da Marvel, eu não sabia a mínima ideia do que tava acontecendo. Já teve outros filmes como Moana, Zootopia e Deadpool, que eu também não assisti, porque na minha cidade não tinha cinema. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas eu vou englobar 2017 aqui também, como se os dois fossem um ano só. Mas vão ser só algumas coisas de 2017, as mais relevantes. E isso inclui o lançamento do It a Coisa, que puta que pariu, eu era uma criança muito cagona, eu odiava esta merda desse filme. E ainda veio aquela trend do YouTube dos palhaços assassinos nos Estados Unidos, e eu morando em Chique Chique Bahia, morria de medo deles aparecerem na minha rua. E ainda falando de mídia, não podemos esquecer de Stranger Things, que foi lançado em 2016. Mas um fun fact, eu também não assisti Stranger Things em 2016, porque como eu falei, eu era muito cagona, eu tinha muito medo de qualquer coisa. A maioria das coisas que crianças assistiram na época de terror, eu não assisti porque eu tinha muito medo, eu só fui ver a história de Five Nights at Freddy em 2023. Agora falando sobre coisas que eram hype na época, ia lançar Pokémon GO. Como eu não era nerd geek, eu não sabia porra nenhuma sobre Pokémon. Mas todo mundo queria jogar esta merda desse jogo. E eu, com meu Galaxy Grand Prime de capinha rosa, eu obviamente não ia ficar de fora. Eu ia jogar também. E eu lembro que antes de lançar no Brasil, ele tinha lançado primeiro nos Estados Unidos, mas era tão hype que a galera baixava o emulador no computador pra ficar jogando. Tipo, perdia toda a graça. Fora a quantidade de reportagens que teve na época por tipo, meu Deus, se você for jogar Pokémon GO, você vai ser assaltado. Porque nós moramos no Brasil e tem assalto. Enfim, não aconteceram muitas tragédias, mas, né, o jogo flopou em menos de, tipo, 2 meses, eu acho. E eu, obviamente, nem joguei direito porque tinha que colocar crédito no celular e eu me recusava a colocar crédito no meu Grand Prime, então eu joguei por, tipo, 2 dias e desinstalei do celular. Mas se tinha uma coisa que eu realmente amava sobre Pokémon GO, eram os vídeos do Leon tentando achar o cacete do Porygon, que demorou anos. Tipo, sério, era a coisa favorita. Eu fiquei triste quando ele conseguiu o Porygon, porque ia acabar a saga dele procurando o Porygon, mas eu lembro até hoje, eu acho que ele achou foi, tipo, num shopping. Tá, talvez eu não lembre tanto assim, mas eu lembro que ele achou o cacete do Porygon e acabou a saga dele procurando o Porygon, porque ele tinha achado o Porygon. Na verdade, todos os vídeos do Cadê a Chave Coisa de Nerd eram muito legais na época. Já aproveitando o gancho do Coisa de Nerd, ele falava muito sobre a Samsung, em 2016 teve o celular que explodia da Samsung. Eles lançaram um Galaxy Note 7, ele tinha algum problema lá que eu não lembro o que era, e ele explodia com uma certa frequência. E era tipo em aeroporto, em casa, no bolso, tinha sempre um monte de reportagens sobre esse celular, e eles tiveram que fazer um puta trabalho de marketing pra tirar esse problema, porque de certa forma isso manchou a imagem da Samsung, tipo, meu Deus, os caras têm um celular que explode. Agora voltando a falar do YouTube, vou falar de coisas extremamente específicas que se você era um aluado de YouTube, você vai saber. Nós tínhamos, obviamente, o Desafio da Garrafa, que era a coisa mais foda do mundo. Eu lembro que era um negócio tão legal que a gente passava o intervalo só fazendo o Desafio da Garrafa, e uma vez a gente pediu pra professora fazer. Parando pra pensar agora, isso era meio que farmar aura na época, a gente não tinha o termo farmar aura, mas se você acertasse o Desafio da Garrafa, você fazia um deb, que era a mesma coisa de farmar aura. Tinha também o Mannequin Challenge, que consistia em ficar um monte de gente parado tocando uma música, e era isso. Isso aí eu achava meio flop.
top, pra falar a verdade. O desafio da garrafa era bem mais legal. Foi nesse ano também que começou aquela pilha de 100 camadas de alguma coisa. E sim, foi nesse ano que o Enaldinho estourou pra cacete. Tinha 100 camadas de tudo. 100 camadas de batom, 100 camadas de esmalte, 100 camadas de bolacha. Mano, era muito vídeo de 100 camadas. Tinha muito vídeo que usava Orbs também. Pra quem não sabe, é aquelas bolinhas de colocar na planta que você põe na água e ela incha. Só que eu não sei qual que era a tara dos youtubers nessa época, que eles faziam um vídeo de tudo com Orbs. Era tipo, enchendo piscina, banheira, enchendo balão de Orbs. Era um negócio meio estranho. Mas eu confesso que eu assistia todos. E nessa pira aí de Orbs também tinha aquela de prensa. Era uma prensa hidráulica ou vídeo de carro passando por cima de coisas aleatórias. Tinha o canal do Vlad, do Área Secreta, que fazia vídeo de faca quente também. Faca quente versus sei lá o que. E aí o vídeo era isso. Foi nesse ano também que o Resident Evil teve alguma pira com as amoebas e fazia muito vídeo de amoeba. No YouTube eu assistia muito coisa de nerd, Cadê a Chave? Mr. Polado Full, Whindersson Nunes, que não pode faltar porque ele era o maior youtuber do Brasil na época. Luba TV, Karen Bakini, Gabi Fadel, Kim Rosa Cuca, Ted, Vinícius 13, Matei Formiga, Lucas Lira, canal Nostalgia / o Felipe Castanhari, Iberê. Mano, eu assistia de tudo no YouTube. Todos esses que eu falei foram só de cabeça, mas se eu lembrar de mais algum, eu vou deixar a foto aqui, porque, mano, eu assistia... Eu ficava o dia inteiro no YouTube, em resumo. E os youtubers, eles eram muito unidos. Se não eram unidos, tinha vídeo no Treta News, mas enfim. Eu lembro que teve uma época que até o TikTok fez uma campanha que um youtuber invadia o canal do outro e eu amava assistir esses vídeos. E já que eu mencionei o Treta News era tipo o nosso Marshmallow na época. Ninguém sabia quem caralhos era o Treta News e até hoje ninguém sabe. Pelo menos eu não sei, eu nunca pesquisei. Eu lembro que nessa época era muito comum que os youtubers tivessem quadros específicos no canal. Eu lembro que o Castanhari tinha um que eu amava, que era o Imitando Youtubers, no qual ele chamava youtubers que eram amigo deles pra imitar outros youtubers. É meio confuso, mas quando você vê o vídeo você entende. E eu achava muito engraçado. Tinha os vídeos do Matei Formiga que eu chorava de rir, mesmo eu tendo 10 anos. Tipo aquele vídeo que ele mistura todas as águas do mundo e chama o Leon e a Nilce, sendo que o Leon e a Nilce não tinha nada a ver com o conteúdo dele, por isso que torna o vídeo muito mais engraçado. E essa época o YouTube não era tão family friend, porque não tinha acontecido o incidente do Logan Paul ainda, então era bem de boa assistir as coisas e, tipo, tinha as coisas mais absurdas do mundo. Outra coisa bem comum nos canais do YouTube era as paródias, e eu amava muito paródia, gente, você não tinha noção, eu ficava o dia inteiro vendo paródia no YouTube. Eu gostava muito das paródias do Galo Frito e as do Whindersson Nunes, porque as do Whindersson Nunes tinham um orçamento muito alto. Eu lembro que tinha uma paródia que ele fez do Haikais, que é literalmente idêntico ao clipe. E assim como eu assistia de tudo, eu também escutava de tudo, e as músicas de 2016 eram hits. Teve a mais famosa, que eu acho que é Sorry, do Justin Bieber, que eu descobri depois de anos que ele fez pra Selena Gomez. Teve o Work, do Fifth Harmony, Closer, Blood, Sweat and Tears, do BTS. Eu nem escutava BTS na época, eu fui descobrir BTS só no ano seguinte, mas eu fiquei obcecada nessa música. Side to Side, da Ariana Grande, Starboy, do The Weeknd, One Dance, do Drake. Tipo, gente, era só pedrada 2016. Isso porque eu tô falando das músicas pop famosinhas, mas tinha muitas outras músicas muito boas também. Nessa época teve algum MC muito famoso que estourou aqui no Brasil, que eu esqueci o nome dele. Mas assim, o funk de 2016 era diferente, ele tinha um ar diferente, tinha Bumbum Granada, Olha a Explosão. Tipo, os funk deles eram muito animados. Parecia que o ar de 2016, ele era feliz, ele tinha a cor daquele filtro Rio de Janeiro do Instagram. Tinha aqueles filtros do Snapchat, que Snapchat na época era muito famoso. Aquele filtro de cachorrinho do Snapchat, que era tipo a cara do Snapchat. Até as maquiagens de 2016 eram mais legais. Eu lembro que no Instagram não tinha Reels, tinha só o Explorar, e lá tinha muito vídeo de maquiagem. Era uma maquiagem super pesada em mate, mas eu amava ver tudo, mesmo sem saber me maquiar. E eu genuinamente sinto muita falta de 2016, mas eu ainda fico feliz por lembrar da maioria das coisas. Eu provavelmente esqueci alguma coisa, mas acho que os pontos, os tópicos fortes eu consegui falar todos. Se eu lembrar de alguma coisa, talvez eu fale nos comentários. Mas é isso, se você tiver alguma lembrança específica de 2016, de algum acontecimento, fale aí nos comentários, porque é muito legal essa interação. É meio estranho falar isso, mas se quem puder se inscrever aí, eu fico muito grata, e dar like no vídeo, porque isso ajuda no engajamento aqui do canal. E comentar algo que você achou do vídeo, ou alguma lembrança de 2016, porque eu sempre respondo os comentários. Mas é isso, até o próximo vídeo. Beijo!